Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom podermos estar juntos mais uma vez para adorarmos e bendizermos ao nome do nosso Deus. Como é bom podermos, juntos como igreja do Senhor, bendizer ao nome daquele que nos criou. Como é bom podermos agradecer e engrandecê-lo pelo dom da vida que mais uma vez se renovou sobre nós, pela sua fidelidade, pela sua bondade que não tem fim, e que mais uma vez se fez presente em nossas vidas nesse dia. Você já agradeceu ao Senhor pela sua vida hoje? Você já pediu perdão ao Senhor pelos seus pecados, pelas suas falhas? Você já colocou a sua vida diante do Senhor, rogou ao Senhor que o Senhor derramasse sobre você as copiosas bênçãos, a proteção dele sobre a sua vida? E esse é o momento, irmãos, de nós orarmos ao Senhor e colocarmos as nossas vidas ao Senhor. Nós temos alguns pedidos especiais de oração. Precisamos orar pela vida dos pais da nossa irmã Priscila, que estão passando mal com um quadro de pneumonia. Orar pela vida do pequeno Manu, pelos seus pais. Manu está passando mal de novo. Que Deus possa abençoar a vida do Manu, recuperando a vida do Manu. Orar pela vida de todos os enfermos da nossa igreja. Orar pelo projeto do retorno às atividades presenciais da igreja. Orar pela liderança da igreja. Orar pelo futuro da igreja. São tantos os pedidos de oração e nós precisamos clamar ao Senhor para que Deus, de fato, possa fazer a vontade soberana dele sobre as nossas vidas. Por isso, eu quero conclamar a você, junto comigo nesse instante, a fechar os seus olhos e juntos orarmos ao Senhor e clamarmos ao céu para que o Senhor nos ouça e juntos, então, apresentemos a Ele os nossos pedidos de oração. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, graça nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, meu Pai, pelo cuidado maravilhoso que o Senhor tem feito com cada um de nós. Obrigado, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque apesar de todas essas dificuldades que o mundo tem passado, o Senhor tem nos guardado, ó Deus. Apesar de toda a desesperança que o mundo tem vivido, o Senhor tem sido a nossa esperança. E nós queremos te apresentar, ó Deus, a vida do pequeno Manu, ó Deus, a vida do Christian, da Tamires, ó Pai, a vida dos pais da Priscila, ó Deus, a vida de todos aqueles que estão enfermos, ó Pai. Queremos colocar as nossas igrejas na presença do Senhor, queremos colocar, ó Deus, a nossa liderança diante do Senhor, queremos colocar, ó Deus, o futuro das nossas igrejas diante do Senhor. Rogamos ao Senhor, Deus, que o Senhor nos dê a direção, ó Pai, para que as decisões que serão tomadas, ó Deus, sejam segundo a vontade do Senhor, o querer do Senhor, o propósito do Senhor e conforme a soberania do Senhor. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Deus. Agora, Deus, que nos reunimos como igreja do Senhor para cultuar ao Senhor. Nós rogamos ao Senhor, Pai, traga despertamento, ó Deus. O teu povo, Deus, que ficou disperso por conta dessa pandemia. Muitos, ó Deus, desanimaram, ó Deus. Muitos, ó Deus, enfraqueceram. Mas a minha oração nesse instante, ó Deus, que teu Espírito Santo, ó Pai, inflame esses corações. Que tua palavra, ó Deus, arda nesses corações, ó Deus. E que eles se sintam movidos, ó Deus, pela palavra do Senhor, para cultuar ao nome do Senhor. Recebe, ó Deus, cada ato deste culto. Recebe, ó Deus, cada louvor que a ti será cantado, entoado. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. É o que nós pedimos ao Senhor. É o que nós rogamos ao Senhor. É o que nós entregamos ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Louvado seja o nome do nosso Deus. Engrandecido seja o nome do nosso Deus. Mas eu quero convidar você, abra a sua Bíblia no Salmo número 46. Salmo número 46, versículo 1, que nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Auxílio sempre presente na adversidade. E é a este Deus, que é o nosso refúgio,
que é o nosso auxílio, que é o nosso socorro, sempre presente na adversidade, que nós iremos então louvar, bendizer e engrandecer no nome de Jesus. Vamos então adorar ao Senhor com alguns cânticos espirituais através da nossa equipe de louvor no nome de Jesus. Oh, perfeito e inigualável Deus, amor inexplicável, Reino incomparável, maravilhoso coroado estás, num trono de vitória, vestido está de glória.
enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações. Todo o poder está em tuas mãos. Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações. Todo o poder está em tuas mãos. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és.
Eu quero pensar um pouquinho com os irmãos no texto do livro de Jó, capítulo 19, versos de 25 a 27. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 19, versos de 25 a 27. Você abrindo a sua Bíblia neste livro, deixe ele aberta, pois nós vamos andar um pouquinho nesse livro nessa noite. Não feche sua Bíblia, deixe ela aberta para que você acompanhe o andamento da leitura da palavra do nosso Deus. E nos diz assim: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus e o verei com meus próprios olhos, e eu mesmo, não outro, como anseia no meu peito o coração. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique a palavra dele aos nossos corações, e que o Espírito Santo do Senhor ilumine as nossas vidas, para que uma vez a palavra dele entrando aos nossos ouvidos, desça ao nosso coração, e uma vez ela estando ao nosso coração, suba à nossa mente. E uma vez ela na nossa mente, ela nunca se aparte da prática das nossas vidas. Mas eu quero pensar um pouquinho com os irmãos nessa noite sobre o tema a esperança que se renova mesmo em meio à dor no nosso Redentor. A esperança que se renova mesmo em meio à dor no nosso Redentor. Meus queridos irmãos, muitas das vezes somos surpreendidos por algumas experiências em nossas vidas que nos causam grandes desconfortos. Muitas dessas tempestades, dessas provas, dessas tribulações que passamos, da mesma maneira como elas chegam, elas vão e não nos deixam nenhuma explicação. Quem de nós nunca nos perguntou o porquê não estamos passando por essa situação? Por que estamos vivendo essa tormenta? Parece que muitas das vezes a sensação, quando nós estamos experimentando essa experiência, é que o universo tramou uma grande conspiração contra nós. É como se o mundo estivesse ruindo ao nosso redor. Há dias que parece que uma nuvem negra, sombria, se instalou sobre as nossas cabeças. Parece que uma tempestade instalou somente sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E quando ela passa, o cenário que vemos é como se um grande furacão tivesse varrido a nossa casa, a nossa vida, a nossa família e deixado tudo de pernas para o alto. O que nós percebemos, irmãos, é que nesse dia, então, o nosso coração fica triste, fica abalado, desesperançoso e sem vontade para prosseguir. Mas se esse é o cenário que você está vivendo, se esse é o cenário que você está experimentando na sua vida, a palavra do Senhor nos mostra que é possível sim encontrar esperança mesmo em meio à dor. É possível sim renovar a esperança mesmo diante de cenários difíceis como este que eu acabei de ilustrar aos irmãos. É possível sim encontrar esperança mesmo quando a minha dor e a sua dor se tornam insuportável, insustentável aos olhos humanos. Ainda que ao nosso ver não haja possibilidade de esperança, você precisa fazer como o profeta Jeremias fez. Precisamos trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar a esperança. E eu pergunto para você, que esperança é essa? E ele mesmo nos responde, querido, que a esperança é que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós podemos contar com a misericórdia do Senhor, nós podemos contar com a bondade do Senhor, nós podemos contar com o cuidado do Senhor, nós podemos contar com esse arcabouço de segurança que o Senhor nos cerca e nos ajuda a entender que nós não estamos sozinhos de maneira alguma. Desta feita, queridos irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que quando olhamos para o nosso Deus e depositamos nele toda a nossa confiança, por pior que sejam todos os cenários que nós estamos vivendo,
Nós podemos então, dessa maneira, encontrar uma esperança renovada, porque o Senhor nosso Deus é o nosso Redentor. E esse Redentor em qual a nossa esperança ela está firmada, é um Redentor que não está morto. É um Redentor que não está preso no túmulo. É um Redentor que não está preso no tempo. É um Redentor que não está preso na história. É um Redentor que não está preso na mão dos homens. É um Redentor vivo que reina, que é soberano e que tem o controle da história nas suas mãos e que tem a minha e a sua história nas mãos dele. A esperança que se renova nela é afirmada através da própria palavra, como Jó exemplifica no capítulo 14, quando ele diz lá no versículo de 7 a 9, dizendo que para a árvore pelo menos há esperança. Se ela é cortada, torna a brotar e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão, ainda assim com cheiro de água, e ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Jó nos dá uma visão, irmãos, que quando nós verdadeiramente depositamos a nossa esperança no Senhor, quando a nossa esperança está firmada no Senhor, quando a nossa esperança está colocada no Senhor, ainda que o nosso cenário seja de uma dor insuportável, intransponível, ela pode ser renovada no Senhor, ela pode ser condicionada no Senhor, e ela pode ser brotada, e ela pode voltar à vida, e pode dar nova perspectiva a cada um de nós. Percebam, meus irmãos, que quando as coisas parecem não ter solução, mas se ao olharmos para o Senhor, nós encontraremos solução, encontraremos esperança, encontraremos renovo, encontraremos força. Jó estava passando por meio de um turbilhão de problemas na vida dele, mas no meio de todo esse turbilhão, de vendaval, de ataques, ele olha para o céu e diz: eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra. E seria como se Jó estivesse dizendo: está doendo, mas vai passar. Eu sei que a minha dor é maior do que eu, mas não é maior do que o meu Deus. Eu sei que sou pequeno diante da minha dor, mas o meu Deus é maior do que a minha dor. E por isso, querido, a palavra do Senhor nos faz um convite, a mim e a você, para que nós olhemos para o Senhor e tenhamos o mesmo posicionamento. O posicionamento, querido, de entender que servimos um Redentor vive, o nosso Redentor, Ele vive. E por Ele viver, podemos ter uma esperança renovada. E por Ele viver, podemos ter uma esperança acalentada. E por Ele viver, podemos ter uma perspectiva alimentada. E por Ele viver, nós podemos entender que Ele está atento ao nosso clamor e que Ele nos socorrerá no tempo oportuno e nos ajudará em todo esse tempo. Mas notem vocês, irmãos, que a situação que Jó estava vivendo não era nada agradável. Se você voltar algumas páginas da sua Bíblia e ir lá no capítulo 1, a Bíblia começa apresentando esse homem como algo fantástico. A Bíblia fala que ele era da terra de Uz. E a Bíblia fala que ele era um homem íntegro, um homem reto. Era um homem que se desviava dos maus caminhos, era um homem temente a Deus. Era um homem que era honesto em tudo que fazia, era um homem que tinha uma família exemplar, era um homem que se preocupava com seus filhos, era um homem temente a Deus, era um homem que orava pela sua casa, pelos seus filhos, e a palavra de Deus fala que num dia em que os filhos dos homens iam se apresentar ao Senhor, os filhos de Deus iam se apresentar ao Senhor, Deus trava uma conversa com Satanás a respeito dele e diz: olha, você viu meu servo Jó? Não há na terra outro servo como ele, homem íntegro, homem reto, temente, que se desvia do mal. E de repente, querido, a vida desse homem vira de perna para os altos. Jó perde os seus bens, Jó perde os seus filhos, Jó perde a sua saúde,
Por fim, Jó perde a estabilidade do seu casamento. Jó perde os prestígios da sua amizade. Jó perde os prestígios na sociedade. Jó agora é um relato humano. Jó é um farrapo humano. Jó está no fundo do poço. E Jó olha para todas essas circunstâncias. No capítulo 1, ele diz, olha, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o Senhor. No capítulo 2 ele diz, olha, foi o Senhor que nos deu. O bem que Deus nos deu, você não quer. Agora o mal que Deus você não quer. Em tudo isso já não pecou contra o Senhor. Bildade, no capítulo 18, havia apresentado algumas ilustrações para falar a respeito do castigo para o pecado, da maldade. Descreveu os horrores da morte. E a resposta de Jó, a Bildade agora, é falar sobre os horrores das tribulações da vida. E nesse caso, Jó usa justamente os horrores das tribulações que ele estava vivendo. Jó, nos versos de 1 a 4, descreve os insultos que ele estava recebendo. Parece, irmãos, ao meu ver, que as pessoas às vezes não entendem que as nossas palavras têm o poder de curar ou de ferir as pessoas. Você já foi insultado por alguém alguma vez? Você já foi ofendido por alguém alguma vez? Você já foi ferido por alguém e essa pessoa usou a máxima, não, porque eu sou transparente, eu falo aquilo que vem na minha cabeça. Porque eu sou verdadeiro. Porque eu sou sem papas na língua. As pessoas às vezes, irmãos, não entendem que podemos usar a língua para aliviar as bagagens das pessoas. Ou podemos usar a nossa língua para torná-las mais pesadas. E era justamente isso que os amigos de Jó estavam fazendo com ele. Ao invés de consolá-lo, ao invés de aliviar as suas bagagens, eles estavam tornando as bagagens de Jó mais pesadas do que já eram. O termo empregado para Jó como errar significava literalmente no hebraico como cometer um pecado involuntário. E Jó vai usar pelo menos 7 ilustrações para demonstrar como ele sentia diante de tudo aquilo que ele estava vivendo. Versículo 6, ele fala que se sentia como alguém que estava aprisionado. Versículo 7, ele fala como alguém que estava diante de um tribunal. Ele era um réu no tribunal. Versículo 8, ele fala que ele era alguém como se estivesse cercado. Ele era uma cidade sitiada. Ele era uma cidade que estava cercada. Ele era alguém que estava ali vivendo claustrofobicamente. Versículo 9, ele fala que era alguém que havia perdido a coroa. Ele havia perdido o seu prestígio, era desrespeitado pelas pessoas, desrespeitado pelos jovens. E depois, mais à frente, ele conta um pouco dessa história. Versículo 10, ele fala que se sentia como uma construção que fora destruída. Versículos 10, em comparação com o capítulo 18, 16, e no capítulo 14, de 7 a 9, ele se sente como uma árvore sem esperança. Jó é alguém que não tem esperança. Ele volta a usar a ideia nos versos 11 e 12 como uma cidade cercada. Ele se sente cercado. Ele se sente injustiçado. Ele se sente muitas das vezes como um inimigo de Deus. Como se Deus tivesse derramado de balde a ira dele sobre a vida dele. E como disse o Dr. Bob Jones, quando estiver em trevas, nunca duvide daquilo que Deus lhe ensinou sobre a luz, ensinou na luz. E como disse sabiamente Warren Wiersbe, na verdade, aquilo que Deus nos ensinou na luz se tornará ainda mais significativo quando nós estivermos nas trevas. E Jó está vivendo esse momento conturbado na sua vida de sofrimento. Mas mesmo diante de todo esse relapso de sofrimento na vida dele, ele é capaz, querido, de encontrar um renovo para a sua esperança. Jó havia se tornado no início da sua vida um homem de respeito. A Bíblia diz que ele era um homem muito importante na sua terra.
Ele era um dos homens mais importantes no Oriente. Mas agora não existia mais nada. Ele usou a ilustração: tiraram a minha coroa, eu estou no pó, estou envilupado, eu estou um farrapo humano, não me restou mais nada da minha honra, não me restou mais nada daqueles dias, não me restou mais nada daquele tempo. Jó relata, querido, o seu isolamento. Jó relata como que aquilo estava afetando agora os seus relacionamentos, e por isso, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós precisamos ter em mente que quando as pessoas experimentam uma dor tão forte como essa, um sofrimento tão profundo, tão intenso, tão amargo, tão agudo, tão intenso como esse, ela acaba optando ou automaticamente se isolando. Quem sente uma dor assim, meus irmãos, muitas vezes se isola porque ela não é compreendida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas das vezes eu e você temos o sério defeito de querer olhar o outro a partir da nossa dor. Mas agora deixa eu dizer para você uma verdade. Ninguém é capaz de sentir a dor do outro. Ninguém é capaz de compreender a profundidade da dor do outro. Quem sente uma dor assim, irmãos, se isola porque não é compreendido pelos outros. Acabam se alienando no seu próprio mundo e, no pior dos cenários, acaba se resultando numa profunda depressão. E quando ele entra nesse cenário, e a depressão, meus irmãos, muitas vezes é uma dor tão profunda, tão intensa, é uma angústia tão devastadora, é uma melancolia que devasta a alma da pessoa, arrasa o coração da pessoa, suga as forças da pessoa, de tal maneira que você pergunta: mas por que você está triste? Eu não sei. Mas por que você está com dor? Eu não sei. O que te causou? Eu não sei. E alguns dizem ainda: não é falta de fé. Não é falta de fé, querido. É moleza. Não, não é moleza, irmão. Somente quem sentiu uma dor dessa sabe que nós não somos capazes de compreender quem está vivendo esta dor. Por isso, não tente julgar as pessoas, querido, a partir da sua dor. Não tente nivelar as pessoas a partir da sua experiência. Não ache, porque você está vivendo os seus problemas, que os problemas dos outros são menores do que o seu. Não ache, porque hoje você está sofrendo, que o sofrimento dos outros são menores do que o seu. Assim como o outro não é capaz de dimensionar o seu sofrimento, você também não é capaz de dimensionar o sofrimento dele. Somente quem está vivendo é capaz de compreender a dimensão da sua própria dor, e por mais que você tente, não será capaz de entender, e por isso poderá incorrer de condenar essa pessoa como os amigos de Jó fizeram com ele. Precisamos ser muito cautelosos com isso. Muitos estão sofrendo e são taxados como fracos, sem fé, ou até mesmo como alguém que está fingindo. Precisamos orar para que o Senhor nos ajude a ser como Jesus era. Uma das evidências, irmãos, da compaixão de Jesus é que ele sim conseguia compreender a dimensão da dor. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós vemos ele comendo com publicanos e pecadores, lá em Mateus capítulo 9. Ele tocou em leprosos, Mateus 8. Ele aceitou o presente de uma mulher pecadora, Lucas capítulo 7. Até morreu entre dois criminosos, Mateus capítulo 27. Jesus sabia muito bem o que era ser rejeitado e desprezado. Ele sabia muito bem o que era a dor, porque ele era um homem de dores. Ele era um homem que padeceu. E como Isaías 53, versículo 3 diz, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizados com o sofrimento. Como alguém de quem o sofrimento se esconde o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. O objetivo de Jesus, querido,
Não era satisfazer o desejo dos pecadores, mas o objetivo de Jesus era levá-los a abandonar os seus pecados, serem restaurados por Deus e receberem vida plena em Senhor. E dessa maneira, meu querido irmão, minha querida irmã, por isso nós devemos tomar muito cuidado com os nossos pré-julgamentos que nós fazemos em relação aos irmãos que muitas vezes estão vivendo cenários de depressão. Aos irmãos que estão vivendo crises emocionais, irmãos que estão passando pelo sofrimento. Nós muitas vezes não conseguimos medir a dimensão e nem a profundidade que eles estão vivendo. Não concorra você nos erros dos amigos de Jó. Mas peça ao Senhor a sensibilidade do coração de Jesus para ser compassivo e misericordioso com aqueles que precisam de compaixão e misericórdia. Notem vocês, irmãos, que depois de Jó fazer um relato de todo o seu sofrimento, ele faz uma linda e comovente declaração de fé a partir do versículo 23. Ele traz alento ao seu coração e ele traz alento ao nosso coração. E nesses dias de tanta dor e sofrimento que nós estamos passando, é justamente isso que nós precisamos. Alento, esperança, certeza, consolo às nossas vidas. Como disse com muita propriedade, aqui transcrevo na íntegra as palavras de Warren Wiersbe, quando ele diz: é sugestivo que Jó ia das profundezas do desespero às maiores alturas da fé, e depois voltava para as profundezas. Muitas vezes é exatamente isso que acontece com aqueles que estão passando por sofrimentos intensos. O céu fica escuro e tempestuoso, um raio de luz brilha e de repente através das nuvens e depois a tempestade volta. Muitas vezes, irmãos, nós saímos das profundezas da angústia para o consolo verdadeiro e voltamos de novo para essa angústia. Mas a verdade é que Jó traz esse relapso para nós, nos mostrando que o nosso Redentor verdadeiramente, ele vive. Ele está vivo e ele se levantará sobre a terra, não só para trazer consolo ao nosso coração, mas também para julgar toda iniquidade, para julgar todo pecado, para julgar tudo aquilo que é imoral, para julgar tudo aquilo que está contra a palavra dele, para julgar tudo aquilo que é contra a justiça dele, para julgar aquilo que está contra tudo e contra toda a vontade dele que está sobre a terra. É interessante que John R. George, um dos maiores pregadores da língua inglesa, escreveu certa vez para um dos seus amigos uma carta que dizia assim um pedaço: gostaria que você pensasse que eu não sou tão santo assim. Ao que parece que você imagina que eu não tenho altos e baixos, mas apenas um nível constante e elevado de espiritualidade, repleto de alegria e de serenidade, imperturbável que nada. Muitas vezes sinto-me totalmente imprestável e tudo parece sombrio. Nós precisamos, irmãos, tomar cuidado com a maneira como nós olhamos para as pessoas. Tomar cuidado com a maneira como nós pré-julgamos as pessoas. Tomar cuidado como nós preocupamos as pessoas. E dessa maneira, irmãos, nós devemos tomar cuidado com a maneira como nós olhamos. E a nossa oração, querido, precisa ser que Jesus nos dê esse coração sensível. Esse coração misericordioso, esse coração compassivo, esse coração de fato inspirado e igual ao de Cristo Jesus. É interessante que Jó nos mostra uma verdade preciosa e ele diz que a sua vida ao se findar, ele teria um Redentor que um dia julgaria essa terra e que ele esperava viver e ver esse Redentor e depois revestido este corpo da minha pele e em minha carne veria Deus. Então, ou seja,
Ainda que os olhos dele se fechassem para essa terra, fechassem para esse momento, e ele não visse aqui nesse momento o resultado ou a solução para o seu sofrimento, havia esperança no seu coração de que ele veria o seu Redentor com os seus olhos, e por isso depois ele escreve o capítulo 42, dizendo: eu antes falava daquilo que eu não ouvia, mas agora eu falo daquilo que eu sei, porque antes eu falava daquilo que eu ouvia, mas agora meus olhos veem o Senhor. O termo, querido, hebraico que aparece no versículo 25 para Redentor, que é Gaal, pode ser traduzido como redimir, agir como um parente resgatador, vingar, reivindicar, resgatar, fazer parte de um parente. Geralmente era um parente próximo que podia vingar o sangue de seu irmão, conforme Deuteronômio 19. Alguém que tinha o poder de reivindicar e de recuperar a propriedade do seu irmão, Levítico 25. De libertar da servidão, Levítico 25. O parente resgatador poderia comparecer diante do tribunal a fim de pleitear em favor de seu parente justiçado, Provérbios 23. Um bom exemplo disso é o que acontece no livro de Ruth com Boaz, que intercedeu em favor de Ruth, sua sogra. E é evidente, irmãos, que todas essas características apontam para uma única pessoa, Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso resgatador, aquele que está diante de Deus, que comparece diante de Deus para reivindicar-nos e assim interceder por nós e nos ajudar assim, e por isso ele assumiu a forma de homem para revelarmos então a pessoa de Deus, a humanidade, e nos mostrar que é possível sim renovar a nossa esperança mesmo em meio a toda a nossa dor. É interessante, irmãos, que Abraham Lincoln disse algo muito interessante no passado. Só tem o direito de criticar quem tem um coração disposto a ajudar. Mas o grande problema, irmãos, é que muitas vezes estamos dispostos somente a criticar e não ajudar. Só tem o direito de criticar quem tem um coração disposto a ajudar. E nós devemos, irmãos, tomar muito cuidado com as nossas críticas. Porque se as nossas críticas não têm a intenção de construir, nós podemos estar cavando a sepultura de uma pessoa que está vivendo uma grande dor. E o grande problema é que muitas vezes é que pessoas feridas usam as suas feridas como justificativas para abrir feridas em outras pessoas. E nós devemos tomar cuidado com isso. Quem sabe, como João nos mostra que o sofrimento ao mesmo tempo, mesmo diante do seu sofrimento, ele foi capaz de encontrar um consolo verdadeiro, terno e grandioso diante do Senhor. Um consolo verdadeiro, um consolo onde ele pôde de fato entender que ele podia renovar a sua esperança no Senhor, renovar a sua esperança na certeza de que o Senhor estava no controle de todas as coisas, de que seu coração podia ser consolado, de que sua esperança podia ser renovada. Quem sabe este é o cenário que você está vivendo hoje. Quem sabe eu falo para alguém que foi injustiçado, caluniado, que está machucado. Quem sabe eu estou falando para alguém hoje que está envolto numa grande dor, num grande sofrimento. Que está perguntando, mas meu Deus, por que tudo isso? Por que eu estou vivendo tudo isso? Por que eu tenho que passar tudo isso? Por que eu tenho que experimentar tudo isso? Mas eu quero dizer para você, à luz da palavra do Senhor nessa noite, que você não está sozinho. Jesus entende o seu sofrimento. Jesus entende a sua dor. Jesus é o seu Redentor.
E se verdadeiramente nessa noite você colocar tudo nas mãos do Senhor, você encontrará esperança, você encontrará renovo, você encontrará restauração, você encontrará socorro, você encontrará alívio, você encontrará esperança. Mas eu quero concluir essa mensagem nesta noite, trazendo para os irmãos algumas aplicações que eu gostaria que você guardasse no seu coração. A primeira lição que eu quero que você guarde no seu coração está aí no versículo 25, a parte A, quando ele me diz assim: eu sei. E a primeira verdade que eu aprendo é que podemos ter a certeza de que temos um Redentor. Mesmo diante de todo o sofrimento que nós passamos, por mais difícil que sejam as circunstâncias, por maior que seja a nossa dor, uma certeza é real: nós temos um Redentor. Nós temos, e ele é real, e é verdadeiro, e podemos contar com ele em todos os momentos da nossa vida. Nós podemos clamar por ele e ele virá em nosso socorro. A segunda coisa que nós podemos ver nesse texto, querido, ainda no versículo 25, é que podemos ter a convicção de que o nosso Redentor está vivo. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Se você for no túmulo de Gandhi, os ossos dele estão lá. Se você for no túmulo de Maomé, os ossos dele estão lá. Se você for no túmulo de Napoleão, os ossos dele estão lá. Se você for no túmulo de Hitler, os ossos dele estão lá. Mas se você for no túmulo de Jesus, os ossos deles não estão lá. Porque ele vive. Ele reina. E reinará para todos sempre. E louvado seja o Senhor para isso. E glorificado seja o Senhor para isso. E louvado seja eternamente hoje para todos sempre. E aleluia por isso. Queridos, nós temos um Redentor, a certeza dele e de que ele está vivo. Mas em terceiro lugar, queridos, podemos ter a certeza de que o nosso Redentor virá e julgará toda a terra, ainda no versículo 25, e que no fim se levantará sobre a terra. Ele veio para salvar, mas voltará para julgar. E julgará cada um conforme as suas próprias atitudes. E julgará conforme cada um conforme os seus próprios atos. É por isso que é dada ao homem a oportunidade da salvação. É por isso que Deus amou e entregou o Filho dele para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas recebesse a vida eterna. Mas aquele que não cresce, então receberia como o justo pagamento, o justo resultado da sua não crença, o julgamento eterno, a condenação eterna. Mas em quarto lugar, nós podemos ter a segurança de que nos encontraremos com o nosso Redentor, versículo 26. E depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Jó nos mostra, irmãos, que podemos ser consolados, de que um dia veremos ele face a face na eternidade, veremos ele face a face, seremos consolados por ele, seremos consolados com o Senhor e teremos com ele então essa presteza e essa certeza de podermos então de fato abraçá-lo, estar com ele e recebemos então um galardão que está preparado para aqueles que forem fiel até a morte. E por isso, irmãos, que nós podemos ter a nossa esperança renovada, mesmo em meio à dor no nosso Redentor. Mas em último lugar, podemos descansar na convicção de que seremos consolados e veremos com os nossos próprios olhos, versículo 27. E eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, não outro, como anseia no meu peito o coração. Oh, que verdade maravilhosa, querido. Oh, que verdade esplendorosa. Oh, que verdade é essa que nos alimenta. Oh, que verdade é essa que nos ajuda. Oh, que verdade é essa, querido, que nos fortalece. Oh, que verdade é essa que alimenta a nossa esperança. Oh, que verdade é essa, querido, que nos ajuda a ir em frente.
Mas vejam vocês, irmãos, que já viu com seus próprios olhos o Senhor mudando a sua sorte. Jó não entendeu porque ele passou por tudo aquilo. E certamente eu e você também não entenderemos porque passamos por alguns dos sofrimentos, tempestades e tribulações da nossa vida. Mas se você for no capítulo 42 agora, a partir do versículo 10, nós encontraremos o Senhor mudando a sorte de Jó enquanto ele orava pela vida dos seus amigos. E o Senhor deu a ele outros filhos e filhas. E Jó se tornou um homem rico. E Jó então descansou no Senhor fartos de dias depois de ver gerações da sua família. E Deus também pode mudar a sua história nesta noite. Deus também pode mudar o seu sofrimento nesta noite. Deus também pode mudar a sua vida nesta noite. Basta tão somente você aprender a confiar no provedor e não nas provisões. Mas eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse instante, a colocar a sua vida diante do Senhor. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças nós damos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pela forma maravilhosa como o Senhor tem conduzido as nossas vidas. Pai, é bem verdade que muitas das vezes, ó Pai, nós enfrentamos algumas questões na nossa vida que têm nos trazido sofrimento, e eu peço ao Senhor, visita esses meus irmãos, ó Deus, que têm passado esses momentos difíceis, esses momentos doloridos, esses momentos que têm trazido aflição, que têm trazido dor. Visita-os poderosamente, ó Pai, seja qual for o motivo, ó Pai, traga consolo e alento ao coração dos teus servos, meu Deus. Pai, eu rogo ao Senhor, meu Deus, tenha misericórdia dos teus servos, ó Pai. Traga renovo a sua esperança, traga esperança ao seu coração, pois nós cremos, ó Pai, que o Senhor vive, está vivo e que o nosso Redentor se levantará sobre a face da terra. É a oração, Pai, que nós fazemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe e que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Está assim então encerrado o nosso culto dessa noite. Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do seu Santo Espírito possa ser com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. E eu vejo você no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, no nome de Jesus.